E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O episódio envolvendo Gabriel Brazão e a proposta do Besiktas ganhou contornos de novela esportiva e movimentou os bastidores do Santos em um momento delicado da temporada. O goleiro, considerado peça-chave da equipe desde o ano de 2024, admitiu publicamente que recebeu uma oferta do clube turco, mas deixou claro que a decisão não está em suas mãos. A revelação ocorreu logo após a derrota para o São Paulo, no Morumbi, e trouxe à tona uma discussão sobre o futuro do jogador e a postura da diretoria santista diante de investidas internacionais. A fala de Brazão foi marcada por cautela e responsabilidade. Ele reconheceu a existência da proposta, mas reforçou que seu foco permanece voltado para o Santos. Ao destacar que a decisão cabe à diretoria e aos agentes, o goleiro demonstrou maturidade e compromisso com o clube, evitando alimentar especulações sobre uma possível saída imediata. Essa postura, ao mesmo tempo firme e diplomática, reforça sua imagem de líder dentro do elenco. Poucos minutos depois da declaração do atleta, Alexandre Matos, diretor de futebol do Santos, tratou de encerrar qualquer dúvida sobre o assunto. Em entrevista, afirmou que não há intenção de negociar o goleiro neste momento, independentemente do valor oferecido. Segundo ele, propostas anteriores já haviam sido superiores à apresentada pelo Besiktas, e a diretoria entende que não seria justo liberar um jogador tão importante por cifras que não condizem com sua relevância esportiva. Matos foi enfático ao afirmar que o projeto do clube prevê a saída de atletas apenas quando surgirem ofertas realmente vantajosas, tanto para o jogador quanto para a instituição. Essa linha de raciocínio revela uma estratégia clara: proteger o patrimônio esportivo do Santos e evitar negociações precipitadas que possam fragilizar o elenco em um momento de reconstrução. A recusa à proposta turca, portanto, não é apenas uma decisão financeira, mas também uma escolha política e esportiva. O próprio Brazão reforçou esse discurso ao declarar que está feliz no Santos, mesmo reconhecendo as dificuldades enfrentadas pela equipe. Ele destacou que o grupo já passou por momentos complicados anteriormente e que a união será fundamental para superar a fase atual. Ao mencionar o próximo clássico, o goleiro buscou mobilizar a torcida, transmitindo confiança e esperança de que o time pode reagir com o apoio das arquibancadas. A relação entre Brazão e a torcida santista é um dos pontos mais fortes dessa história. Desde que assumiu a titularidade, o goleiro conquistou respeito e admiração, tornando-se símbolo de segurança e dedicação. Sua permanência, portanto, não é apenas uma questão técnica, mas também emocional, já que representa estabilidade em um elenco que ainda busca consistência. O interesse do Besiktas, por sua vez, mostra como o mercado internacional acompanha de perto os talentos que despontam no Brasil. A proximidade do fechamento da janela europeia intensificou a especulação, mas a postura firme da diretoria santista deixou claro que não haverá negociação às pressas. Essa decisão pode ser interpretada como um recado ao mercado: o Santos não pretende se desfazer de seus principais jogadores sem contrapartidas significativas. Vale lembrar que recentemente o Flamengo também demonstrou curiosidade sobre a situação de Brazão, embora tanto o clube quanto o atleta tenham negado qualquer avanço nas conversas. Esse histórico reforça a ideia de que o goleiro está constantemente no radar de grandes equipes, nacionais e internacionais, o que aumenta sua valorização e coloca o Santos em posição de destaque nas negociações futuras. O contrato de Brazão com o Santos, válido até o final de 2028, é outro fator que fortalece a posição da diretoria. Com um vínculo longo e seguro, o clube não se vê pressionado a negociar o jogador imediatamente. Essa estabilidade contratual permite que o Santos administre com calma as propostas recebidas, escolhendo o momento certo para uma eventual transferência. A recusa à oferta do Besiktas também pode ser interpretada como uma mensagem interna ao elenco. Ao proteger um dos seus principais nomes, a diretoria demonstra que está comprometida com a manutenção da competitividade e que não abrirá mão de peças fundamentais em meio a desafios esportivos. Esse gesto pode fortalecer o espírito de grupo e transmitir confiança aos demais jogadores. O episódio ainda abre espaço para reflexões sobre a valorização do futebol brasileiro no cenário internacional.
A insistência de clubes estrangeiros em buscar talentos locais mostra que o país continua sendo um celeiro de atletas de alto nível. No entanto, a postura do Santos indica que os clubes nacionais estão cada vez mais atentos à necessidade de negociar em condições favoráveis, evitando perdas que comprometam o desempenho esportivo. A narrativa ganha ainda mais força quando se observa o contexto atual do Santos. Em meio a dificuldades dentro de campo, manter um goleiro seguro e experiente como o Brazão é essencial para dar estabilidade ao time. Sua liderança e capacidade técnica são vistas como pilares para a reconstrução da equipe, e a recusa da proposta turca reforça essa estratégia. O futuro de Brazão, portanto, permanece ligado ao Santos, pelo menos no curto prazo. A decisão da diretoria de não negociar o jogador neste momento mostra que o clube está disposto a resistir às pressões externas e a valorizar seus ativos. Para os torcedores, essa postura é motivo de alívio e orgulho, já que garante a permanência de um ídolo em formação. Em resumo, o episódio envolvendo a proposta do Besiktas e a recusa do Santos não é apenas uma negociação frustrada. Trata-se de um capítulo que revela a importância de Gabriel Brazão para o clube, a estratégia da diretoria em proteger seus talentos e a constante vigilância do mercado internacional sobre o futebol brasileiro. A história, longe de terminar, promete novos desdobramentos, mas por enquanto reforça a ideia de que o Santos não está disposto a abrir mão de seu goleiro sem que haja uma proposta realmente à altura de sua grandeza. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A noite que prometia ser de futebol intenso no Morumbi acabou se transformando em um dos episódios mais surpreendentes do calendário esportivo nacional. A partida entre São Paulo e Santos, marcada para ser um clássico memorável, foi cancelada pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, após a constatação de que o clube tricolor havia escalado um jogador de forma irregular. O anúncio caiu como uma bomba no cenário esportivo e abriu espaço para uma reviravolta inesperada, o forte interesse do Santos em adquirir maior influência dentro da própria CBF, movimento que pode mudar os rumos do futebol brasileiro. O cancelamento da partida não foi apenas um ato administrativo. Ele trouxe à tona discussões sobre credibilidade, transparência e poder nos bastidores da CBF. O Santos, que se viu prejudicado pela irregularidade do adversário, enxergou na decisão uma oportunidade estratégica para reforçar sua posição política e institucional. A ideia de adquirir participação ou exercer influência direta sobre a entidade máxima do futebol nacional passou a ser debatida com intensidade nos corredores da Vila Belmiro. A irregularidade do jogador do São Paulo, ainda não detalhada oficialmente pela CBF, levantou questionamentos sobre os mecanismos de fiscalização e controle da entidade. Para o Santos, o episódio foi mais do que um erro administrativo, foi a prova de que o clube precisa estar mais próximo das decisões que afetam diretamente seu destino esportivo. Essa percepção fortaleceu o discurso de dirigentes que defendem uma postura mais ativa e até mesmo a possibilidade de aquisição de participação na estrutura da CBF. Nos bastidores, fontes ligadas ao Santos afirmam que o clube já vinha estudando formas de ampliar sua influência política no futebol brasileiro. O cancelamento da partida apenas acelerou esse processo. A diretoria santista acredita que, ao se aproximar da CBF de maneira institucional, poderá garantir maior segurança jurídica e esportiva para seus atletas e torcedores, evitando que episódios como o ocorrido no Morumbi se repitam. O interesse do Santos em adquirir maior poder dentro da CBF não é apenas uma questão de orgulho ou revanche. Trata-se de uma estratégia de longo prazo, que visa consolidar o clube como protagonista não apenas dentro de campo, mas também fora dele. A ideia é que o Santos possa participar ativamente das decisões que moldam o calendário, as regras e até mesmo os critérios de arbitragem e disciplina. A repercussão do cancelamento da partida foi imediata. Torcedores de ambos os clubes se manifestaram nas redes sociais, com indignação e perplexidade. Enquanto os são paulinos lamentavam a falha administrativa que levou ao cancelamento, os santistas viam na decisão da CBF uma vitória moral, ainda que não conquistada dentro das quatro linhas. Esse sentimento reforçou o discurso da diretoria santista sobre a necessidade de maior protagonismo institucional.
Especialistas em gestão esportiva destacam que o movimento do Santos pode inaugurar uma nova fase no futebol brasileiro. A relação entre clubes e a CBF sempre foi marcada por tensões e disputas de poder, mas raramente se discutiu de forma tão aberta a possibilidade de um clube buscar influência direta na entidade. O episódio do jogador irregular abriu uma brecha para que essa discussão ganhasse corpo e legitimidade. A CBF, por sua vez, tenta administrar a crise com cautela. O cancelamento da partida foi justificado como medida necessária para preservar a integridade da competição, mas a entidade sabe que a decisão terá desdobramentos políticos. O interesse do Santos em se aproximar da CBF coloca a entidade em uma posição delicada, já que precisa equilibrar sua função reguladora com a pressão de clubes que buscam maior participação. O São Paulo, envolvido diretamente no episódio, ainda não se pronunciou de forma detalhada sobre a irregularidade do jogador. O silêncio do clube apenas alimenta especulações e aumenta a sensação de que houve falhas graves nos processos internos. Para o Santos, essa falta de transparência reforça a necessidade de mudanças estruturais na relação entre clubes e a CBF. A torcida santista, conhecida por sua paixão e engajamento, abraçou a ideia de ver o clube com maior poder dentro da CBF. Nas ruas e nas redes sociais, multiplicam-se manifestações de apoio à diretoria, que é vista como ousada e visionária. Esse respaldo popular fortalece a posição do Santos e dá legitimidade ao movimento de buscar maior protagonismo institucional. O cancelamento da partida também trouxe à tona discussões sobre a credibilidade das competições nacionais. Se um clássico de tamanha importância pode ser suspenso por irregularidades administrativas, o que garante que outros jogos não estejam sujeitos a problemas semelhantes? Essa pergunta ecoa entre torcedores, jornalistas e dirigentes, e coloca a CBF sob pressão para revisar seus processos. O Santos, ao se posicionar de forma firme diante do episódio, demonstra que não pretende ser apenas um espectador das decisões da CBF. O clube quer ser protagonista, influenciando diretamente os rumos do futebol brasileiro. Essa postura pode inspirar outros clubes a seguirem o mesmo caminho, criando um movimento de maior participação institucional que pode transformar a dinâmica do esporte no país. A decisão da CBF de cancelar a partida foi vista por alguns como corajosa, mas por outros como tardia. O fato é que ela abriu espaço para uma discussão mais ampla sobre governança no futebol. O Santos, ao aproveitar essa oportunidade, mostra que está atento às mudanças e disposto a liderar um processo de transformação. Nos corredores da Vila Belmiro a palavra de ordem é estratégia. Dirigentes e conselheiros discutem formas de transformar o interesse em ações concretas, que possam garantir ao clube maior poder de decisão dentro da CBF. Essa movimentação é acompanhada de perto por outros clubes, que observam com curiosidade e cautela os passos do Santos. A irregularidade do jogador do São Paulo, embora seja o estopim da crise, pode acabar sendo apenas um detalhe diante das consequências políticas que o episódio desencadeou. O verdadeiro impacto está na possibilidade de mudança na relação entre clubes e a CBF, com o Santos assumindo o papel de liderança nesse processo. A imprensa esportiva nacional acompanha cada movimento com atenção. O cancelamento da partida e o interesse do Santos em adquirir maior poder dentro da CBF são temas que dominam os noticiários e alimentam debates acalorados em programas esportivos. A narrativa de um clube que busca protagonismo institucional ganha força e desperta curiosidade. O futuro do futebol brasileiro pode estar diante de uma encruzilhada. Se o Santos conseguir transformar seu interesse em ações concretas, poderá inaugurar uma nova era de participação dos clubes nas decisões da CBF. Essa mudança teria impacto profundo na forma como o esporte é administrado no país. Enquanto isso, torcedores aguardam ansiosos por novos desdobramentos. O cancelamento da partida deixou um vazio no calendário, mas abriu espaço para uma discussão que vai muito além das quatro linhas. O Santos, ao se posicionar de forma firme, mostra que está disposto a ocupar esse espaço e liderar um processo de transformação. A CBF, pressionada por clubes e torcedores, terá que encontrar formas de responder às demandas por maior transparência e participação. O episódio do jogador irregular mostrou que falhas administrativas podem ter consequências devastadoras, e que a entidade precisa se reinventar para preservar sua credibilidade. O Santos, por sua vez, segue firme em sua estratégia.
O cancelamento da partida foi apenas o início de uma movimentação que pode redefinir os rumos do futebol brasileiro. O Clube da Vila Belmiro, conhecido por sua tradição e história, agora busca escrever um novo capítulo, desta vez fora das quatro linhas, mas com impacto tão profundo quanto suas conquistas dentro de campo. A repercussão do cancelamento da partida entre São Paulo e Santos, somada ao interesse declarado do Clube da Vila Belmiro em se aproximar da CBF, foi imediata e intensa. Nos principais programas esportivos da televisão, o tema dominou os debates, com comentaristas divididos entre aqueles que consideram a decisão da entidade um ato de coragem e os que enxergam nela uma demonstração de fragilidade administrativa. O fato de um clássico ser suspenso por irregularidade de jogador trouxe à tona uma sensação de insegurança sobre a organização das competições nacionais. Nas redes sociais, a notícia viralizou em questão de minutos. Hashtags relacionadas ao cancelamento da partida e ao interesse do Santos em adquirir maior poder dentro da CBF rapidamente alcançaram os trending topics, com milhares de torcedores opinando sobre o episódio. Enquanto santistas celebravam a postura firme de seu clube, são paulinos se dividiam entre críticas à diretoria e defesa da instituição, alegando que o erro poderia ter sido fruto de burocracia ou falha humana. Jornalistas especializados em política esportiva destacaram que o movimento do Santos pode inaugurar uma nova fase de disputas de poder no futebol brasileiro. A possibilidade de um clube buscar influência direta na CBF é vista como inédita e potencialmente transformadora. Alguns analistas afirmam que, caso o Santos consiga avançar nesse objetivo, outros clubes poderão seguir o mesmo caminho, criando uma nova dinâmica de forças dentro da entidade. A repercussão também chegou ao meio político. Parlamentares ligados ao esporte se manifestaram sobre a necessidade de maior transparência na gestão da CBF, lembrando que a entidade já foi alvo de críticas e investigações em anos anteriores. O episódio do jogador irregular reacendeu debates sobre a governança do futebol nacional e sobre a necessidade de maior participação dos clubes nas decisões estratégicas. Entre os torcedores santistas, a notícia foi recebida com entusiasmo. Muitos enxergam na postura da diretoria uma demonstração de ousadia e visão de futuro, capaz de colocar o Santos em posição de protagonismo não apenas dentro de campo, mas também nos bastidores. Esse apoio popular fortalece a legitimidade do movimento e cria um ambiente favorável para que o clube avance em suas intenções. Já no lado do São Paulo, a repercussão foi marcada por indignação e frustração. Torcedores cobraram explicações da diretoria e exigiram maior responsabilidade na gestão do elenco. O cancelamento da partida foi visto como um vexame, capaz de manchar a imagem do clube e gerar consequências esportivas e institucionais. A pressão interna aumenta e pode levar a mudanças significativas na administração tricolor. A imprensa internacional também repercutiu o episódio, destacando a singularidade da situação. Veículos estrangeiros apontaram que o cancelamento de um clássico por irregularidade de jogador é algo raro em ligas de grande porte, e que o interesse de um clube em se aproximar da entidade máxima do futebol nacional é um movimento incomum. Essa tensão internacional reforça a dimensão do impacto da notícia. No mercado esportivo, empresários e patrocinadores acompanham com atenção os desdobramentos. A credibilidade das competições é fundamental para a manutenção de contratos e investimentos, e episódios como o cancelamento da partida podem gerar insegurança. O interesse do Santos em se aproximar da CBF é visto por alguns como uma tentativa de garantir maior estabilidade e previsibilidade para o futuro. A repercussão também chegou às arquibancadas, onde torcedores discutem apaixonadamente o episódio. Em bares, praças e rodas de conversa, o tema domina as conversas, com opiniões divergentes e acaloradas. O futebol, mais uma vez, mostra sua força como elemento cultural capaz de mobilizar emoções e debates em toda a sociedade. Por fim, a repercussão da notícia evidencia que o episódio vai muito além de um simples cancelamento de partida. Ele abre espaço para uma discussão ampla sobre governança, poder e transparência no futebol brasileiro. O Santos, ao se posicionar de forma firme e estratégica, conseguiu transformar uma situação adversa em oportunidade, e agora todos os olhos estão voltados para os próximos passos do clube e da CBF nesse cenário de mudanças e tensões. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão.
E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.